Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Pode se assentar. Hoje Deus, Ele falou conosco na oração. Ele falou através das promessas. Ele falou através do nosso irmão, da nossa irmã na oração. E quando ele falava na boca do irmão, ele falava que nós viemos aqui hoje não em busca do homem. Então, não olha para esse negão feio aqui não. Pode olhar para esse daqui, ó, que é lindo. É ele que vai fazer o milagre, é ele que vai curar, é ele que vai restaurar, é ele que vai nos renovar as nossas forças. Mas para isso, nós temos a palavra de Deus, a Bíblia, que nos direciona para esse caminho. Amém? Amém. Quem trouxe a Bíblia hoje, levanta a mão. Aí, ó, quando vir na igreja, traz a palavra de Deus, porque a luta vai ser grande. Hoje, a palavra diz assim, o tema: Jesus, fonte inesgotável de água viva, que sacia nossa sede para a vida eterna. Quem crê nisso, diga amém. Amém. Quem crê nisso, diga amém. Amém. Só que nessa palavra, Jesus, Ele quebra as barreiras, tanto do social, tanto do cultural e tanto da religiosidade. Ele não importa para quem ele vai pregar, aonde ele vai pregar. E nós aqui somos discípulos de Jesus. Nós aceitamos o ID do Papa Francisco, que ele fala que nós temos que ser discípulos missionários. Mas o ID maior é o ID de Jesus Cristo. Quando ele chega para os discípulos, chega para os apóstolos, ele fala: agora vocês vão ter que ir e evangelizar até os confins do tempo. E hoje ele chega em Samaria, aonde um povo que não acredita, um povo que não se dá com os judeus, um povo que não aceita a nova aliança, é um povo que acredita no livro do Pentateuco, os 5 livros da palavra de Deus, os 5 primeiros, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio e Números. É onde eles aceitam somente as leis de Moisés. Mas hoje Jesus quebra essa barreira e leva até eles a palavra de Deus. Como Jesus vem aqui hoje, desce na palavra de Deus para quebrar essas barreiras. Para nós termos entendimento dessa mensagem, a palavra fica no livro do evangelista João 4, do 11 ao 15, e a palavra diz assim, quem achou, diga amém? Amém. Diz assim: a mulher lhe replicou: Senhor, não tens como que tirá-la, e o poço é fundo. De onde tens, pois, essa água viva? És porventura maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu este poço, do qual ele mesmo bebeu, e também os seus filhos e os seus rebanhos? Respondeu-lhes Jesus: todo aquele que beber desta água tornará a ter sede,
mas o que beber da água que eu lhe der, jamais terá sede. Mas a água que eu lhe der virá a ser nele fonte de água, que jorra até a vida eterna. A mulher suplicou: Senhor, dá-me desta água, para eu já não ter sede e nem vir aqui tirá-la. Essas são as palavras da salvação. Glória a Deus, Senhor. O meu nome é Rogério, eu sou do grupo de oração Cristo Luz do Mundo, que acontece toda segunda-feira no Parque Aeroporto, em Taubaté. Estou junto com a minha esposa, que no dia 3 de outubro agora fizemos 27 anos de casado. Tenho 2 filhos, todos já são maiores, um de 26, a outra de 19. Aonde o irmão falava assim: quem foi em Aparecida no dia, agora no dia de Nossa Senhora? Eu fui, mas eu não fui pedir nada, eu fui apenas acompanhar a minha filha, o meu genro e minha nora, porque meu filho já é acostumado. A gente já foi há 3 anos, então eu fui mais para dar um suporte para ele e para ela. E quando chegou num certo momento, ela falava assim: pai, eu não aguento. Eu falei assim: então sua fé está fraca. Aí eu começava a irritar ela para ela ficar nervosa, porque daí ela falava assim: eu vou. Ela saía disparada, e eu falava assim: agora nós vamos. E quando eu chamei ela para rezar, falei para ela assim: vamos rezar, que era no dia 11, era a anunciação do anjo Gabriel a Maria. Eu chamava, eu falava: hoje vamos rezar agora o terço, vamos agradecer a anunciação do anjo Gabriel a Maria, e vou começar a falar Ave Maria, e ela lá. E daqui a pouco, quando terminou o terço, ela pegou a bombinha, porque ela usa bombinha, ela tem asma, e ela começava na boca. E ali a gente caminhou e alcançamos a graça de chegar lá sã e salvo, com a proteção da nossa mãe. Amém? Essa mulher, ela tinha algo grandioso que ela levava no seu coração, algo que nós aqui também trazemos no nosso coração. Só que quando eu preparava essa mensagem, Deus trazia para mim no meu coração aquela passagem daquela mulher adúltera, aonde ela é rastejada à praça pública, e Jesus está ali escrevendo na areia, e de repente ele pega e começa a olhar todas aquelas pessoas com uma pedra na mão, e ele diz assim: aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra. E ele continua escrevendo, e de repente ele olha, só está ele e aquela mulher naquele lugar, e ele diz para ela: alguém te condenou? Ela disse: não. Então vá e não peques mais. E quando eu preparava essa mensagem, Deus falava grandiosamente no meu coração, através dessa mensagem, que a única coisa que afasta nós do amor de Deus é o pecado. Distancia, deixa longe. E Jesus, ele quebra esse paradigma de chegar a Samaria, aonde ele tinha que passar por lá, e os judeus não podiam passar por ali. E quando ele encontra essa mulher, ele começa a conversar com essa mulher, porque ali eles já estavam com fome. Os discípulos já tinham ido comprar algo para comer, e Jesus
quando Ele quer falar conosco, Ele não fala através das multidões. Ele chega no momento íntimo, quando você estiver sozinho, e Ele vai falar no seu coração. E hoje Ele pode descer aqui e falar através da palavra de Deus no coração de cada um de nós. Você vai sentir arrepios, você vai sentir tremores, você vai sentir algo sobrenatural, se você realmente abrir, rasgar o seu coração para ouvir a mensagem de Deus e falar: eu creio que Ele pode fazer. O homem não pode fazer nada. O missionário ele vai para levar a obediência. Mas Deus, Ele fala, Ele capacita através da tua palavra, do estudo bíblico, que Ele fala para nos exortar. Aquela mulher queria algo, ela buscava algo, e que somente Jesus podia lhe dar. Eu não sei o que você tem passado na sua casa, na sua família, no seu trabalho, eu não sei, mas eu só sei que o que você está pedindo, o que você tem trazido no grupo de oração, o que você tem falado para Deus, Deus está entrando com providência. Só basta você acreditar. E quando você acredita, você abre a porta para a graça. E ela acontece. Quando ele começa a falar com aquela mulher, ele começa a revelar o passado dela. Essa mulher tinha 5 maridos, e ele diz assim: você tem 5 maridos? Ela fala: mas como que o senhor sabe? Só que nenhum era dela. E às vezes nós temos tanta coisa na vida que não é nosso. Nós estamos juntando tesouro na terra, sabendo que não é nosso. É pessoas desviando do caminho para juntar tesouro, porque é algo que não vai caber dentro do caixão. E sabendo a única coisa que nós vamos levar dessa vida é isso, a carcaça, e que não vai ter mais nem nome. Rabaralavassúria. Nós vamos ser chamados de corpo. Todos aqui têm um nome. Zela pelo nome, leva o nome. Mas quando chegar a grande hora, nós vamos ser chamados de corpo. Que hora que vai chegar o corpo? Já prepararam o corpo? É isso que vai acontecer. E Jesus ele está nos alertando através dessa mensagem, que nós temos que buscar Ele verdadeiramente, que nós temos que servir Ele verdadeiramente, que nós temos que sair da igreja verdadeiramente para falar, para evangelizar aonde nós estivermos. Eu trabalho na ambulância, eu trabalho no hospital universitário de Taubaté, mas nos dias meus de folga eu trabalho na ambulância, aonde eu faço remoções, levo pacientes para São Paulo, para Itapira, para todos os lugares aí da nossa região. E nessa semana, há 2 dias atrás, eu fui levar uma mulher no hospital, lá em Caraguatatuba. E quando eu cheguei lá, todos falaram para mim assim: você vai ter que ficar sozinho com ela, porque ela não tem acompanhante. E eu peguei e falei: não tem problema nenhum. Todos deram risada de mim, porque eu ia ficar sozinho e eles iam para o restaurante almoçar. E eu peguei e falei: não tem problema nenhum, eu fico com ela. Eu sentei do lado dela e comecei a conversar com aquela mulher, aquela mulher era deficiente visual.
que ela tinha ocorrido desde os 12 anos de idade, ela não enxergava mais. Foi passando, ela reconheceu que ela tinha diabetes, e eu fui falando para ela: eu também tenho diabetes, eu fico às vezes com a vista embaçada, eu fico bem tonto, bem esquisito, mas eu acredito que um dia Deus pode me curar. E ela falou para mim assim: você é evangélico? Eu falei assim: não, eu sou católico, carismático, mas eu creio no evangelho. E ela pegou e falou para mim assim, eu falei para ela: eu prego, eu vou lá em Lagoinha, numa casa de recuperação, onde eu faço um trabalho lá com aquelas pessoas que são dependentes químicas. Hoje eu trabalho no hospital, num centro de psiquiatria. Hoje eu faço remoção, e hoje eu estou aqui com a senhora para me cuidar da senhora. E ela falou assim: você prega? Eu falei assim: prego, eu falo de Deus. E de repente, aquele povo que falou que ia almoçar saiu tudo dando risada de mim. E eu peguei e falei para ela assim: peraí, que eu vou colocar uma pregação que eu fiz esses dias. Eu faço um trabalho com mães que chama Juntos Somos Mais Fortes. São todas as mães que perderam filhos em acidentes veicular, overdose, por droga, por assassinato, enfim. E lá eu levo também a palavra de Deus. Ela falou assim: eu vou mostrar para você uma palavra que eu levei lá. Ela falou assim: que palavra que é? Ela falei: uma palavra de esperança. Ela falou assim: ah, mentira. Eu falei: é verdade. Eu peguei o celular, coloquei para ela, e ela ali ficou ouvindo. Ela falou: pode aumentar? Eu falei: pode. E de repente ela começou a ouvir, lágrimas saíam dos olhos dela. E de repente passou uma enfermeira, sentou do lado: de onde que está falando isso? De onde que está falando isso? Aí ela sentou, e ali a enfermeira ficou do lado dela. Daqui a pouco já chegou outra, e eu falei assim: os irmãos não sabem o propósito de eu estar aqui hoje. E ela falou para mim assim: eu tenho que mudar a minha vida. Eu falei: então o meu propósito foi alcançado. Deus, Ele coloca nós aonde Ele quer. Mas para isso nós temos que ter coragem para falar dele. Independente aonde você estiver, você fala dele. Aonde eu trabalho, lá é uma que é ubandista, a outra é do candomblé, a outra é evangélica, e eu sou católico, apostólico, romano e carismático. E eu falo: eu fui em Aparecida a pé, eu fui ver Maria, mas não no intuito de pedir nada, porque o que ela tem, o que eu tenho, ela já me deu, que é a minha família. E hoje nessa mensagem, quando chega para falar dessa água viva, nós temos que estar preparados. Nós temos que estar preparado para receber essa água viva. Porque tudo que não presta vai encostar em nós. Nós vamos ser curva de rio. Quem ouviu falar isso? Porque nós somos rios em busca da fonte, que é Jesus Cristo. E quando a gente busca Jesus Cristo, quando a gente vai a fundo buscar Jesus Cristo, as coisas não vão ficar boas para nós. Se alguém falar que quando você busca Jesus as coisas vão melhorar, essas pessoas estão mentindo. E o Rogério, ele não vai mentir para vocês. Mas aquele que está com Jesus verdadeiramente, as batalhas são ganhas. E quando eu pregava, vinha mensagens na minha mente. Quando Eliseu, ele chega, ele está dormindo, e seu servo Geazi acorda, e de repente vê aquele monte de cavalos.
Ele pega, ele vira e fala assim: agora o negócio esquentou. Agora o negócio esquentou. Tem muito cavalo lá fora para pegar o Senhor. Ele falou assim: vamos orar. Sabe por quê? Para ver se Deus tira essas escamas dos nossos olhos. Porque o que tem lá fora é muito maiores do que aqueles que vêm me guerrear. Lá são cavalos e cavaleiros de fogo, são anjos, arcanjos, serafins, toda a milícia celeste para combater o mal. Então, quando aquelas pessoas estão em oração, Deus ele envia anjos para nos resguardar e nos fortalecer. Essa mulher, uma mensagem grandiosa que ela nos trouxe: Senhor, dá-me desta água, para que eu já não tenha sede, nem vir aqui tirá-la. Muitas pessoas vão na igreja, recebem a graça, recebem as bênçãos, mas não espalham lá fora. Aonde foi, com quem foi que recebeu essa graça? Muitas pessoas falam através disso, querem receber cura, querem saciar as vontades próprias, querem estar com os problemas resolvidos, enfermidades saradas, busca de uma cura interior. Mas quando recebe, elas não vão falar de Jesus para as outras pessoas. E essa mulher é um exemplo de ser pecadora, de ter 5 maridos, todos fracassados. A sociedade já começava a falar dessa mulher, que não era bem vista, ninguém queria andar com ela, por isso que ela foi no poço sozinha ao meio-dia. Mas ela teve o encontro com Jesus, com a fonte de água viva. E quando ela teve esse encontro, ela recebeu a mensagem, ela acolheu a palavra de Deus, e de repente ela saiu e foi para o vilarejo e começou a falar de Deus para todos, e todos vieram para ver Jesus, para ter com Jesus. Essa mensagem serve para mim e para você hoje aqui, meu irmão, minha irmã, que nós possamos sair dessa casa hoje de oração e não deixar ficar só aqui a mensagem. Nós temos que espalhar a mensagem nesse bairro, no vilarejo, aonde nós estivermos, para que a graça comece a acontecer na minha casa e na sua casa. Nós não podemos se calar. Nós temos que levar a mensagem dia e noite, aonde nós estivermos. É esse o chamado de Jesus para nós nessa noite: receber a bênção e voltar para a igreja. Muitos daqui sabem quem já recebeu bênção, quem já recebeu graça. Então é hora de falar para eles: vem, porque Jesus chama essa mulher, vem e beba dessa água. Se você quer cura de uma doença, vai na fonte. Se você quer que seus filhos saiam das drogas, vai na fonte. Se você quer um casamento renovado através do Espírito Santo, vai na fonte. Quem quer o céu, vai na fonte. Quem quer vida eterna, porque Apocalipse diz que um dia nós vamos
está lá, esperando o grande dia. E olha só que ele diz mais: que debaixo do trono jorra essa água viva. Eu convido você a ficar de pé. Ficar de dois em dois, em dupla, que nós vamos orar. Enquanto o irmão só sola no violão. Pode ir lá com o irmão lá, irmão. Pode ir lá com o irmão lá. Um vai orar para o outro. Vamos lá, pode ir lá. Se quiser virar, pode virar e orar para essa irmã que está do seu lado. Se quiser orar, isso. Vamos orar, pode colocar a mão. As imposições de mão foi a primeira imposição de mão que foi em Atos Apóstolos, aonde Ananias chega e coloca a mão na cabeça de Paulo, que era Saulo, e fala: hoje a sua escama vai cair. Pega essa aqui, ó. Ora por ela. E vamos pedir a Deus que o Espírito Santo desça aqui nessa igreja nessa noite, que Ele possa fazer milagres, prodígios, sinais. Fecha seus olhos, interioriza. A graça só vai acontecer se você não tiver medo. Senhor Pai de misericórdia, diante de Ti, Senhor Jesus, eu venho na Tua presença, Pai, lhe pedir, Senhor Jesus, através, Senhor Jesus, das dificuldades financeiras, através das doenças, das enfermidades, Senhor Jesus, que nos assolam. Senhor, eu venho na Tua presença lhe pedir, Senhor Jesus, a Tua graça, que o Senhor possa, Senhor Jesus, a cada momento, a cada instante, Pai, ficar no meio de nós, que o Senhor toca no mais íntimo do nosso coração, que o Senhor possa, Senhor Jesus, falar, Senhor Jesus, através da Tua palavra. Senhor, eu sei que o Senhor pode, Pai, cuidar dos seus filhos. Eu sei que o Senhor pode, Pai, falar no nosso coração. O Senhor conhece a cada um dos seus filhos que estão aqui, Pai. Por isso, Pai, eu lhe peço que o Senhor desça, que o Senhor manda o Espírito Santo de Deus. Toca no mais íntimo, Senhor Jesus. Aquelas pessoas que estão, Pai, com o coração triste, arrependido. Aquelas pessoas que estão com o coração flagelado, Pai, pedindo uma graça nessa enfermidade. Senhor, eu lhe peço, Senhor Jesus, faça isso, aonde nós não podemos ir. Vai tocando o Espírito Santo de Deus. Vai tocando o Espírito Santo de Deus. Renova, Espírito Santo, o coração dos nossos filhos, Pai. Senhor, o Senhor sabe aonde nós precisamos ir, aonde que nós temos ir, aonde precisa ser tocado no mais íntimo, Senhor Jesus, aonde o Senhor alcança a graça. Senhor, eu te conheço, olha a palavra que o Senhor diz para essa irmã: eu te conheço, aleluia. Senhor Jesus, se o Senhor conhece, Pai, toca, Senhor Jesus, cura aonde eu não posso ir, cura, Senhor, onde dói, cura, Senhor, aonde eu não posso ir, cura, Senhor, olha a suriana, a xíria, olha a xíria, receba o Espírito Santo de Deus, receba o Espírito Santo de Deus, olha a xíria, este sua porta, aquele que abre o coração, eu chegarei comigo e ele comigo. A fonte de água viva, receba o Espírito Santo de Deus. Olha a oh Senhor Deus Todo-Poderoso, Senhor Jesus, ainda que o anjo pelo vale da sombra da morte, Pai, eu não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo, Pai. Então, Senhor Jesus, venha tocar no mais íntimo do nosso coração, venha tocar, Senhor Jesus, nas dificuldades,
Oh Deus Todo-Poderoso, Ele te conhece, sabe de tudo. Ele sabe das suas sofrimentos, Ele sabe das seus motivos, Ele sabe que você tem falado com Ele, Ele sabe das noites que você tem orado, Ele sabe o tempo de novo que você tem pedido. Por isso, Ele está aqui. Receba o Espírito Santo de Deus. Oh, Ele quer te levar a tua descanso. Ele quer te levar a águas tranquilas. Ele quer levar aonde você precisa ir. Hoje é dia de você falar: eu quero, eu preciso, eu necessito de ti, Senhor Jesus. Jesus, Ele te conhece, Ele sabe o que você tem que fazer. Amado Senhor Deus, Pai de misericórdia, o Senhor caminha com o teu povo, Pai, o Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor conhece, Pai, o pedido, traz o coração dos seus filhos, Pai. Por isso, Senhor Jesus, o Senhor, vamos invocar o nome do Senhor Jesus, Pai, Jesus, 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 Eis-me aqui, a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. O Espírito Santo de Deus, hoje Ele quer te dar água, e a hora que você beber, jamais você vai ter sede, jamais você vai deixar os caminhos, jamais você vai deixar
Eu preciso de Ti, Espírito Santo. Eu preciso de Ti, Espírito Santo. Vai falando para Deus. Eu preciso de Ti, Espírito Santo. Eu preciso de Ti, Espírito Santo. Toca, Espírito Santo de Deus. Ainda, Senhor Jesus, que eu possa, Senhor Jesus, porque somente o Senhor tem palavras de vida eterna. Toca, Espírito Santo, renova, que ele possa, Senhor Jesus, ser renovado no teu Espírito. Receba o Espírito Santo de Deus. Oh, Deus, meu Deus. que Deus procura verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade. Que Deus possa fortalecer em oração a cada um de nós, que possamos sair daqui restituído na palavra, na oração, e perseverar e espalhar a mensagem lá fora. Não desista, porque Deus está contigo. Rabaralabasuriand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 alabas
Pai nosso